Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao programa Conversa com a Fonte. Você acredita em discos voadores? Acredita em objetos voadores não identificados? Pois este é o tema do Conversa com a Fonte de hoje. E para debater o assunto, nós convidamos três feras nesta área. O jornalista Ademar José Jevaer, o pedagogo Paulo Grani e o perito criminal Tony Inajá. O que os três têm em comum é que os três são ufólogos e evidentemente acreditam na existência de discos voadores. E o primeiro que eu quero conversar com ele é o Ademar Jevaer, ufólogo que mora em Curitiba há 4 anos, é conhecido no mundo inteiro, inclusive ele edita esta revista UFO aqui, uma revista muito conhecida, que é editada há mais de 30 anos. Eu queria saber com o Jevaer, como é que foi a sua primeira experiência com discos voadores? Como é que você entrou nessa área, Jevaer? Bom, a minha primeira experiência como observação aconteceu muito tempo depois de ter iniciado os meus estudos deste tema. Eu tive uma observação nos anos 90, 92, próximo da área 51 nos Estados Unidos. Por curiosidade, eu estava fazendo uma conferência em Las Vegas, num dos primeiros congressos de que eu participei como conferencista no exterior, e numa viagem noturna a uma região próxima a essa mítica, mas muito real, área 51, o carro em que eu estava foi seguido por um objeto voador não identificado. Esse foi o primeiro avistamento bastante sério que eu tive. Mas isso eu já pesquisava o tema desde criança, desde que eu tinha 15, 14 anos de idade, eu já me dedicava à pesquisa desse tema. E você, Paulo, como é que foi a sua primeira experiência com UFOs? Cerca de, nos anos 88, foi até inusitado, sabe? Eu estava dormindo, era 3 da manhã, quando eu escutei um barulho estranho que era como se fosse assim, uma vibração no quarto. Cheguei a acordar, né? E eu não procurei a fonte, qual era a fonte. Mas eu estava dormindo ainda, meio sonolento, disse, deve ser o meu relógio da parede. E era o relógio da parede. Mas aí, querendo pegar no sono, eu percebi que era normal, nunca tinha escutado aquilo, né? E aí abri o olho para perceber e vi que tinha 2 luas na janela. Aí fechei o olho, algo disse para mim, reflexo da lua. Mas o reflexo está para fora, não para dentro, né? Abri novamente e vi que uma lua se movia e outra não. Aí saltei da cama, né? Aí cerca de, acredito que uns 400 metros de altura, uns 2 quilômetros, estava lá. Ali foi uma loucura a noite inteira, porque eu tentei fazer contato com a torre do aeroporto São José dos Pinhais, para ver se eles viam o que eu estava vendo, né? E ali foi quase 40 minutos de monitoramento, não aparecia no radar, e eu via. Eu digo, sabe uma coisa, eu vou tentar um contato, né? Fui lá fora de casa, contato mental, telepático, mas não conseguia. Isso foi a primeira vez, né? E é claro, evidentemente, você já acreditava antes? Desde 20 anos eu pesquisava muito, tempo de faculdade, tudo. Eu tinha um amigo que era comandante de uma base de aeroporto em Paranaguá, e ele me contava muitos relatos que acontecia naquela região do trabalho dele, e eu fiquei bastante interessado. Ali começou, né? Os anos 75, 76. Agora, a pergunta vai para o Tony. Você é perito criminal, né? Você é acostumado a buscar provas, a saber se fotos são verdadeiras ou não. Esse é um dos trabalhos que você faz com UFOs hoje, né? Mas você também já teve contato com UFO? Também. Eu estudo o tema desde os 14 anos. Minha iniciação se deu através da revista Planeta, uma revistinha quadradinha, né? E através dessa revista que me estimulou a estudar. Meu primeiro avistamento, que não foi o único, foi em torno de 20 e poucos anos, aqui no bairro Campo Comprido, em Curitiba, que vi um disco circular, cheio de luzes em volta. Chamei algumas pessoas para ver, que disseram, não, isso é balão, tentando dar alguma outra explicação, mas ninguém deu uma explicação que convencesse a todos. Ficou como um objeto voador não identificado. Isso foi nos anos 80. Nós temos muitas imagens, né, sobre objetos voadores não identificados, a gente separou algumas aí. Ainda muitas imagens que a gente tem de discos voadores são imagens distorcidas, não são imagens muito claras, né? Isso é uma característica sempre que acontece, por quê? Olha, em geral, quando alguém vê um objeto,
A pessoa não está preparada para aquilo. Toma um susto, a pessoa é tomada de surpresa. Quando ela tem uma câmera, às vezes ela nem se lembra de usar a câmera, de pegar a câmera, por exemplo, no banco de trás do carro, no chão do carro, para tirar uma fotografia. E quando se lembra, o objeto já se foi. Quando ela tem a sorte de se lembrar e conseguir fazer a fotografia, às vezes a fotografia sai tremida. Então há uma série de razões pelas quais, infelizmente, os registros visuais do fenômeno ainda deixam a desejar. Mas isso não invalida, em hipótese alguma, a quantidade de evidências da existência desses objetos. Até porque as fotos são apenas uma parte, as fotos e as filmagens são apenas uma parte das evidências que compõem esse fenômeno. Hoje nós temos muito mais. Por exemplo, detecções de radar feitas desses objetos, perseguições desses objetos por caças das Forças Armadas de vários países, inclusive no Brasil, como já admitiu em nosso país o Comando Aeronáutica, liberando documentos que comprovam que em várias circunstâncias em nosso país, nos últimos 20 ou 30 anos, ocorreu isso. Objetos voadores não identificados, em uma ocasião até em número de 21, detectados por radar, vistos por aeronaves civis voando ao redor, sobre São Paulo, sobre Rio de Janeiro, e depois a Força Aérea mandando caças para fazer a perseguição, a identificação e a perseguição daqueles objetos. Isso tudo resultou em relatórios, em documentos, e esses documentos eles foram tornados secretos durante todo esse tempo. Até que, há alguns anos, através da revista UFO, nós iniciamos uma campanha chamada UFOS, Liberdade de Informação Já, que tinha o propósito de pedir ao governo para encerrar o sigilo, revelar à sociedade o que foi feito de pesquisa científica oficial pelo governo brasileiro. E isso deu certo. E o governo acabou liberando, nos últimos anos, coisa de 5.000 páginas de documentos que comprovam isso. Então, por exemplo, muita gente não tem ideia, mas hoje a gente pode dizer algo que as pessoas não sabiam, que o Brasil começou a pesquisar oficialmente os discos voadores, através da Força Aérea Brasileira, em 1954. Depois, novamente, em 1969 e depois em 1977. Foi um período de ditadura, né? As informações... Exato. Imagina você, Erivelto, que em 1969, enquanto em todo o mundo se tentava abafar a questão ufológica, nos Estados Unidos rolava o projeto Blue Book, que foi uma farsa gigantesca que tinha o propósito de fazer a opinião pública desistir de acreditar nesse assunto, ridicularizando pesquisadores e principalmente testemunhas. Lá se fazia isso. E no Brasil? No Brasil, o brigadeiro José Vaz da Silva estabeleceu no 4º Comando Aéreo Regional de São Paulo, no bairro de Cambuci, o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, SIOANI. Era um órgão fenomenal, estruturado, com vários departamentos de pesquisa, de comunicação, de análise, de transporte, que fazia investigações ufológicas em todo o Brasil, mas principalmente São Paulo, Rio, Minas, inclusive no Paraná. Esse órgão chegou a pesquisar centenas de casos de discos voadores oficialmente. Aconteceu um caso lá no interior, por exemplo, Laranjeiras do Sul. Ia lá uma equipe do SIOANI, fardada, sem nenhum ceticismo, ia lá para apurar, como uma das funções da Força Aérea Brasileira, apurar os fatos. Aquilo se gerava um relatório, esse relatório era mantido naquela entidade e hoje esses relatórios estão disponíveis. Disponíveis a todos. Tony, é mais fácil você identificar uma fraude ou identificar uma história verdadeira em termos de fotografia de UFO? Em termos de imagem, identificar fraude é mais fácil. Quando eu vou analisar uma imagem, eu já parto do princípio sempre de que é uma fraude ou um erro de interpretação. Quando eu consigo eliminar... Você já olha com olhos de quem não acredita. Com um olhar cético, né? Quando eu elimino as possibilidades de fraude, eu passo para as possibilidades de erro de interpretação, que poderia ser um inseto muito próximo da câmera, ou efeitos meteorológicos, como raios globulares, ou outros fenômenos que possam ocorrer. E quando todas essas hipóteses são eliminadas, não é fraude, não é nenhum fenômeno conhecido ou parcialmente conhecido da ciência, é que a gente determina. Isso é um objeto voador ou submersível, que não está identificado, um OVNI, no caso. E o que é mais comum? As pessoas apresentarem isso dizendo que realmente viram e tentar fazer a fraude, ou as pessoas se enganarem fotografando coisas erradas? Olha,
A maior parte é fraude, né? Tem uma boa parte também de erros e enganos. Perdão, eu inverti. A maior parte é erro e engano e uns 15% seria fraude. Sobra aí 1%, mais ou menos, ou 0,5%, que são imagens autênticas, né? Dessas autênticas, nem todas, como você já falou no começo do programa, estão bem focadas ou com uma distância boa que dê para a gente visualizar detalhes. E você, qual a imagem mais fantástica que você já viu? Fotografia ou vídeo que você já viu? Olha, é difícil, gente, dizer, porque eu analiso muito, eu coleto diariamente 7, 10 fotos por dia, às vezes filmagens, né? Mas tem casos assim muito interessantes, teve quedas de UFO, há várias situações, mas eu diria para você assim, existem algumas fotos que realmente deixam a gente de boca aberta devido aos detalhes, né? Agora, eu não quero nem citar porque são dezenas delas que eu admito como boas, né? Mas no mundo inteiro agora, com a internet, com as câmeras, né, fácil de se filmar, fotografar, eu acho que a coisa está começando a clarear, né? A gente já volta a conversar. Eu quero, inclusive, que você fale sobre essas novidades tecnológicas, como que elas podem ajudar as pessoas a realmente acreditar em disco voador, a pegar mais imagens. Mas a gente vai para o intervalo e já voltamos com Conversa com a Fonte. O programa Conversa com a Fonte está de volta e hoje estamos debatendo objetos voadores não identificados. Estão aqui o jornalista Ademar Gevaer, o pedagogo Paulo Grani e o perito criminal Tony Inajar. Os três são ufólogos, os três acreditam, evidentemente, em discos voadores. Curitiba tem uma tradição de tempos em tempos realizar um congresso com pessoas que acreditam em discos voadores. Nós vamos ver uma reportagem feita na década de 90 pelo repórter Ney Hamilton. Os participantes deste congresso discutem temas como seres extraterrestres, objetos voadores não identificados e universos paralelos. Assuntos que, com o tempo, vêm deixando de ser encarados como simples ficção científica, para ganhar a condição de pesquisa séria, patrocinada por governos de países como os Estados Unidos, França e União Soviética. Para os ufologistas, a existência de discos voadores e seres de outros planetas não é mais questionável. É um fenômeno real, comprovado com fotos, filmes, livros e inúmeras investigações feitas no mundo todo. Uma das principais discussões do Congresso é a da existência do portal dimensional, uma espécie de campo magnético que permite a passagem de seres e objetos de uma dimensão para outra, de um lugar para o outro. É como se, por exemplo, eu me transformasse em matéria e desaparecesse do local onde está acontecendo o Congresso, um hotel que fica bem no centro de Curitiba, para reaparecer aqui, em plena Serra do Mar, que é onde os ufólogos acreditam que esteja localizado um dos 4 portais dimensionais existentes no Brasil. A teoria surgiu há 5 anos, a partir de relatos feitos por moradores da região, lendas indígenas e baseada em evidências como desaparecimentos de pessoas e aviões, numa área semelhante ao Triângulo das Bermudas. Para os pesquisadores, em um determinado lugar desta mata fechada e pouco explorada, existe uma ponte com outros planetas. Nós estamos tentando comprovar a existência de um portal dimensional ou então um foco de reunião de OVNIs. Essa reportagem é de 1991, ainda do repórter Ney Hamilton, que trabalhava na RPC TV. Essas teorias hoje, 20 anos depois, elas já não são tão aceitas assim, né? Mas ainda existe algum mistério, alguma coisa que ronda Curitiba e o litoral do Paraná, né? Você sabe que é interessante, eu realmente não acredito nesse tipo de portal dimensional. Pode até existir, mas eu gosto de trabalhar com o pé no chão. Mas eu, numa das pescarias com meu irmão ali na região de Guaraxaba, foi alertado que ele via isso sempre à noite, num certo horário, aparecia. E numa das pescarias eu acompanhei, vi realmente 2 luzes de sondas ali na região
do alto daquelas montanhas no entorno de Guaraqueçaba. Ficamos apreciando aquilo durante 2 ou 3 horas, o movimento. Assim, olhando para o céu, se movimentavam algo em torno de 2, 3 quilômetros, indo e vindo, subindo um pouco, voltando. Inexplicável, assim, no sentido de não é um helicóptero, não é um avião parado, não é um balão. Então, o que é, né? Qual é o objetivo, Jevaer, desses seres de outros planetas, dessas naves que passam pela Terra? É o bem, é o mal, é estudo? O que eles querem? Olha, Erivelto, para responder essa pergunta, eu costumo dizer que o melhor é fazer uma suposição contrária. O que nós estamos fazendo hoje, ou melhor, dos últimos 60 anos? Nós estamos aí explorando a Lua, mandando máquinas para Marte, outras máquinas estão fotografando os satélites de Júpiter, asteroides, anéis de Saturno. Algumas vezes essas naves vão tripuladas, agora nós temos gente no espaço, na Estação Internacional. Uma nave comercial acabou de ser disparada até a Estação Internacional, a primeira da história. Então imagina, o que nós estamos fazendo como espécie? Nós estamos tentando descobrir o que há ao nosso redor. A nossa limitação, infelizmente, é tecnológica. Nós só podemos ir até o nosso redor, o nosso quintal. Imagina daqui 100 anos. A nossa tecnologia vai nos permitir ter naves mais eficientes, rápidas, capazes de ir com segurança até outros planetas. Então, tudo indica que esse tipo de avanço em uma civilização é algo comum no universo. Muitas civilizações semelhantes à Terra, mais adiantadas, em vários graus de avanço, como também mais atrasadas, mas pelo menos as mais adiantadas já frequentam o espaço, já conseguem se locomover de um ponto para outro. Quanto mais tecnologia, mais longe você vai. Entende? Então eles não estão vindo à Terra porque a Terra é bacana, porque aqui nós temos praias legais, as nossas mulheres são bonitas. Não, eles estão vindo aqui como eles provavelmente devem ter indo a muitos outros planetas. Ou melhor, todos eles estão se visitando, se conhecendo. Com relação a nós, eles não têm nenhuma intenção malévola, como a gente vê nos filmes de ficção científica. Não há isso. Há um sentido de observação, de estudo, e nós somos, por outro lado, fornecedores de material genético para algum propósito que até agora a gente só consegue estimar, especular a respeito. Por quê? A cada 1000 observações existem uma certa quantidade de pousos. A cada quantidade de pousos existe uma certa quantidade de abduções, estatisticamente. As abduções são as circunstâncias em que pessoas como nós são levadas para dentro da nave. Ou os seres, a abdução também hoje tem um formato diferente. A abdução, os seres podem vir e fazer o que tem que fazer com você enquanto você está, por exemplo, dormindo, na sua casa, pode ser com a sua esposa, entende? E a abdução é uma coisa muito, mas muito séria. Porque em 9 a cada 10 casos de abdução, há manipulação genética. Esses seres, e parece que não são todos, mas uma certa quantidade de seres que aqui vem com esse propósito, de fazer abdução e extrair material genético das pessoas. Óvulos, esperma. O que a gente faz com isso? A gente faz bebê. Né? A gente faz bebê e há teorias de que essas crianças chamadas híbridas estão sendo reintroduzidas na Terra, ou esse material genético está sendo utilizado para recuperação da capacidade reprodutora de outras espécies mais avançadas que já tiveram essa capacidade deteriorada. Enfim, nós somos, assim, um propósito por parte desses seres, né? Nós somos, assim, observados. Isso não acontece de agora. A observação que eles fazem da nossa civilização é milenar. Desde que o primeiro homem nesse planeta, um Neandertal lá, há 160 mil anos atrás, olhou para o céu, ele já viu. E a forma como ele deixou isso registrado foi através de uma pintura numa caverna. O cara foi lá, desenhou um disco voador. Há cavernas, inclusive no Paraná, em todo o Brasil, no mundo inteiro, em que há discos voadores desenhados há 60, 70, 80 mil anos atrás, que são exatamente idênticos àqueles observados aqui por um colono aqui no interior do Paraná ou no norte de Santa Catarina, por exemplo. Tony, tem muitos registros aqui da região de Curitiba, de fotos de naves ou seres extraterrestres acreditados como reais, verdadeiros? Tem sim, tem vários. Acreditados como verdadeiros, autênticos. Né? A gente recebe as imagens do Brasil inteiro.
Às vezes até de fora do Brasil, o pessoal pega na internet e nos encaminha. Mas vem uma boa frequência as imagens aqui do Paraná todo e da região metropolitana de Curitiba, litoral, todos. Tem imagens que chegam para a gente e várias dessas são autênticas. No bloco anterior, o Paulo tinha falado da tecnologia, né? Hoje, praticamente, todo mundo tem uma máquina, ou nos telefones, ou uma máquina real mesmo, uma filmadora. Você acha que isso ajuda ou isso atrapalha? Porque as pessoas acabam tendo mais visões do que antigamente, ou mais condição de fotografar esses objetos do que antigamente. O que ocorre, pelo fato das pessoas fazerem mais fotos, surgem mais erros de interpretação, mais enganos. Mas isso ajuda, porque mais e mais objetos são registrados, né? Antigamente, muitas pessoas viam, mas não tinham como registrar isso. Hoje há esse meio de registro, até mesmo em aparelhos celulares, já existem câmeras fotográficas com boa capacidade, né, de memória, que pegam imagens com bastante nitidez. Você me falava no intervalo de que quanto mais quanto mais melhor a qualidade da foto, maior a desconfiança. Surgiu algumas fotos há alguns anos atrás, em que os objetos apareciam de uma forma muito nítida. Foram apresentados por uma pessoa chamada Billy Mayer. E esses objetos eram de uma nitidez fantástica. Até que se comprovou que essas imagens, ou algumas dessas imagens, eram falsas. Então, se chama hoje efeito Billy Mayer. Se o objeto é muito nítido, como no caso dessas fotos do Billy Mayer, parte-se do pressuposto já que são falsas. Porque o UFO não posa para foto. Ele passa. Ele não posa para foto. Vamos voltar um pouquinho sobre Curitiba? Posso falar uma coisa sobre Curitiba? Eu acho que as pessoas não têm ideia disso. A gente falava agora há pouco que a Força Aérea Brasileira reconheceu oficialmente os discos voadores, isso foi em 2010, e liberou 5.000 páginas de documentos. E fez isso por décadas. Primeiros documentos da década de 50, depois de 60, 70, 80, dos anos 90 e dos anos 2000. O que chama a atenção é que os documentos de 1990 até 2010, que já estão disponíveis hoje, por exemplo, no site da revista UFO, ufo.com.br, eles contêm uma quantidade significativa de documentos, de relatórios, de casos ufológicos acontecidos na região de Curitiba. Casos pesquisados pela Força Aérea Brasileira. Por exemplo, aviões sobrevoando, passando aqui por Curitiba, passando pelas aerovias que cortam, que são controladas pelo Aeroporto Internacional São José dos Pinhais. Esses casos foram registrados pela Força Aérea Brasileira. Ou de aviões pousando ou decolando de Curitiba, seguidos por discos voadores. Isso com conversa entre a tripulação, o comandante, o copiloto e a torre de controle. E há uma concentração de casos na área do Bacaxiri, onde funciona o SINDATA, né, onde tem um aeroporto. E isso tudo, veja, eu repito, dentro da documentação oficial liberada pelo governo brasileiro, relatando casos ufológicos nessa região e na Serra do Mar, na região de Alexandra, na região de Pontal do Sul, na região da Ilha do Mel, onde eu acredito que do Paraná deva ser a área de maior incidência ufológica, além também de alguns pontos do norte, como Paranavaí, Maringá. Paulo, você me falava também que a Bíblia tem relatos de objetos não identificados? Bastante. Nós encontramos em Ezequiel, capítulo 1, o que é chamado de visão de Ezequiel, onde ele fala assim de forma bem clara, os versículos ali, onde ele diz: e eis que o barulho daquilo que eu vi era como o farfalhar de muitas asas. E aí fala de luzes que circundavam, 4 rodas que rodavam ao mesmo tempo que essas luzes estavam circulando, e ele estranhava que elas iam para as 4 direções sem se voltar sobre o próprio calcanhar. Isso é uma coisa clara, né, que a gente tem que interpretar à luz da materialidade, da tecnologia, da ciência, que hoje nos abre o olhar vendo isso como de fato aconteceu. Além de casos de Moisés, caso, por exemplo, de Daniel, quando recebeu contato daquilo que a Bíblia registra como um anjo, né? Então você vê claramente ali uma série de situações, inclusive dizendo que o ser que se não chama de ser, chama de anjo, se parecia como um terráqueo, como uma pessoa igual a eles. Isso aconteceu inclusive no caso de Enoque, um dos abduzidos na Bíblia, né?
onde os seres chegam para ele e dizem assim: se prepare que você vai ser levado, avise toda a sua parentela, você vai ficar bom tempo fora. Aí entra a relatividade. Eis que ele se livrou de todos os compromissos e sumiu. Quando ele voltou, havia passado um bom tempo, né? Inclusive há o que a gente chama de livros apócrifos, o livro de Enoque, com várias traduções, várias mexidas até, mas hoje, graças a Deus, os originais estão vindo à tona, onde a gente percebe que ele recebeu conhecimentos. Lá onde ele foi, o relato, como ele cita, é impressionante os detalhes. Eis que passei os primeiros céus, né? Ele diz assim: vi que havia um rio, mas esse rio era muito grande. Quando eu estava subindo, vi que o rio era maior ainda do que eu pensava. Por quê? Porque era um oceano. Aí ele relata como que era a aparência do segundo céu. Ele relata uma viagem espacial. Terceiro céu, quarto céu, até chegar no que ele relata como o sétimo céu. A grandeza do Todo-Poderoso. É impressionante os detalhes. Tá certo. A Bíblia está repleta disso, né? Repleta. A gente vai para mais um intervalo e já voltamos continuando essa conversa sobre objetos não identificados e seres de outros planetas. O Conversa com a Fonte está de volta. Hoje estamos debatendo objetos voadores não identificados. No bloco anterior, nós mostramos um encontro de ufólogos que aconteceu em 91 aqui em Curitiba. Agora a gente vai ver uma reportagem feita em 95 pelo repórter Idenilson Perim. Veio gente de tudo quanto é lugar para o encontro programado em Curitiba. Berlândia. Sumaré, São Paulo. Santa Bárbara do Oeste. Porto Alegre. Sou de Lima, Peru. Não somos terrestres. O interesse pelo Congresso de Ufologia foi algo do outro mundo. Nos próximos 2 dias, 600 especialistas e curiosos estarão discutindo assuntos que vão de fotografia a avanço tecnológico, dos discos voadores. Eu vou apresentar uma provável tecnologia de propulsão dos UFOs. Atrás de todo ET, tem sempre uma indústria que explora a curiosidade humana. São centenas de livros, CD-ROMs, fitas de vídeo, revistas, com relatos de possíveis encontros entre extraterrestres e humanos. Na primeira página deste jornal, Correio Extraterrestre, tem até uma relação a partir de 1944 de todos os acidentes envolvendo discos voadores na Terra. Mas de onde viriam essas informações? Fonte realmente é dos nossos irmãos extraterrestres. A maioria das notícias vem através deles. Os especialistas que participam do encontro concluíram que as imagens que mostram uma autópsia num suposto ET são um truque. Mas aqui, ninguém duvida dos ETs. Por isso, a principal proposta do encontro é uma campanha mundial pelo reconhecimento dos discos voadores. Nós vamos fazer essa campanha em 2 etapas. A primeira tem como objetivo um esclarecimento junto à opinião pública. As pessoas têm que saber o que se tem de concreto com respeito ao assunto de discos voadores. E a segunda vem através de um dossiê que nós estamos preparando, onde demonstramos que existe pesquisa científica em torno do assunto e pesquisa governamental. Esse dossiê vai até a ONU, Organização das Nações Unidas. Tony, aquela autópsia ali que mostrou é uma das grandes fraudes, né, que existe hoje em termos de UFOs. Sim, isso foi já fartamente comprovado, né? Existem uma série de erros cênicos nessas filmagens em que a gente vê que eles tentaram retratar essas filmagens como sendo de uma determinada época e a gente percebe que ela é de outra. Fora outros detalhes, como o modo de segurar os instrumentos e o modo como é feita essa necrópsia. Também as incisões não são daquele modo, nem a retirada dos órgãos são feitas daquele jeito que é demonstrado nessa filmagem. Gevaer, o que a gente pode dizer em relação a curiosidade das pessoas, né? Que é muito grande nesse assunto, mas a gente pode afirmar que hoje a igreja, os países mais desenvolvidos, eles têm mais informações do que nos chegam em relação aos UFOs? Sem a menor muito mais informação. dúvida. Sem a menor dúvida. Os países mais desenvolvidos estabeleceram projetos de pesquisa ufológica, ao mesmo tempo que tentavam despistar a opinião pública com relação ao assunto, pesquisavam intensamente o tema
como por exemplo Estados Unidos, a Inglaterra, a França, etc. e tal. E o Vaticano. O Vaticano é a instituição que mais tem informações sobre discos voadores. Porque muito antes da CIA, da NASA, do FBI, do MI6, ou da KGB, enfim, de qualquer outro órgão, se voltar para pesquisar isso, há séculos o Vaticano já tem missionários em todas as partes do mundo. No Alto Xingu, no interior da Espanha no século XVIII, lá numa ilha perdida na Oceania. E quando alguém tivesse uma experiência com um objeto, visse uma luz, a quem que ele ia contar? Senão ao pároco local. E essas informações foram se acumulando, até que despertou a atenção, já séculos atrás, de autoridades eclesiásticas do Vaticano, e desde sempre isso tem sido observado por eles. Não é à toa que em tempos recentes, algumas autoridades da Santa Sé têm dado declarações no mínimo surpreendentes. Por exemplo, o astrônomo oficial do Vaticano, que não é só um religioso, mas é também um cientista, PhD duplo em estrelas binárias, ele revelou esses tempos atrás que é, entre aspas, claro que os extraterrestres existem e eles são nossos irmãos. E mais, ele disse que não reconhecer a existência de outras formas mais inteligentes de vida no universo é menosprezar a capacidade criativa de Deus. Imagina você esse tipo de expressão saindo de uma autoridade que se senta à mesa do Papa. É óbvio que ele foi autorizado, talvez até mandado falar isso. E outra coisa que as pessoas não sabem, por exemplo, só no nosso continente nós temos hoje 5 países pesquisando oficialmente discos voadores e alguns há décadas. Por exemplo, o Uruguai pesquisa através da Força Aérea Uruguaia desde 1979, o Chile desde 1997, o Peru desde 2002, o Equador desde 2004 e agora desde o ano retrasado a Argentina. Eu percorri esses países, agora estou indo a Lima, já entrevistei os militares à frente desse projeto no Uruguai, no Chile, na Argentina, para mostrar aos militares brasileiros que se nesses países se pode fazer pesquisa oficial da questão ufológica, com comitês mistos entre militares e pesquisadores civis, por que não no Brasil? Quer dizer, é importante que se faça aqui, porque o nosso país é o que tem uma das mais ricas casuísticas. Casuística é o conjunto de ocorrências ufológicas. Em tudo, praticamente, o Brasil participou, contribuiu para a literatura, para a história da ufologia mundial, com os casos mais pesados, mais sérios. Paulo, existem relatos aí, ou existem convicções de que as pirâmides do Egito, outras pirâmides que existem pelo mundo aí, são obras que receberam ajuda de extraterrestres. Essa teoria ainda hoje é compartilhada? Eu diria assim, há duas correntes. Há uma corrente na ufologia que crê nisso, né? Eu sei que, por tudo que já estudei como educador, realmente é uma obra humana, mas que existem fatos não explicados, existem. Por exemplo, há um objeto tirado dentro de uma tumba, chamado objeto da tumba do príncipe Sabu, fabricado há mais de 5.000 anos, com esmero fantástico feito de pedra, onde a anatomia desse objeto revela claramente uma hélice com 3 pás, onde há um eixo e é totalmente polida, e esse eixo mostra que ela deveria girar. E girando, que efeito se teria, né? Olhando essa peça, talvez até a gente possa dar para vocês a imagem, você percebe claramente que é algo que não se coaduna com nada de 5.000 anos atrás lá. Então, o que aquele objeto estava fazendo lá dentro? E algo que realmente não tem nada a ver com a época. Você tem mais indícios, né, de que houve participação de extraterrestre no nosso passado? Isso está notório, está espalhado com evidências concretas, inquestionáveis por toda a história da humanidade. Onde quer que se olhe, qualquer história de qualquer civilização que ainda exista ou que tenha sido extinta, há indícios, não, evidências e não indícios, de que essas civilizações conviveram, receberam visita de outros seres. A Bíblia é apenas um reflexo disso, porque durante aqueles tempos os extraterrestres frequentavam, eram vistos, só que naquela ocasião, não como extraterrestres, mas como anjos, como enviados do Senhor, e as suas naves eram vistas como tronos celestiais, como objetos assim, olhos divinos, enfim. A interpretação
que a humanidade deu ao longo de toda a sua existência para o fenômeno que sempre conviveu conosco é que varia. Mas o fenômeno é o mesmo. São objetos, veículos, que foram concebidos, planejados, construídos em fábricas, concessionárias, talvez lá do outro lado do universo, em alguns pontos muito distantes, ou talvez nem tanto do nosso sistema solar, por civilizações mais avançadas, que os pilotam para ir a outros pontos como eles querem. E vêm até a Terra também, e aqui encontrar uma civilização que talvez até seja particularmente interessante por alguma razão, talvez nós tenhamos aqui uma particularidade. Mas, de tudo isso que nós estamos falando, o que é mais notório, ou melhor, mais notável, é que esses seres que são observados durante toda a época da história, todas as épocas da história da humanidade, esses seres têm exatamente o formato que nós temos. Os braços, as pernas, um tronco, uma cabeça com 2 olhos, um nariz, uma boca. Ou seja, essas civilizações, não sabemos quantas são, alguém já contou que seriam mais de 70. Quando aqui vieram, esses seres foram observados saindo das suas naves ou levando a gente para dentro delas. Esses seres foram descritos como tendo exatamente o formato humano. Não pode ser coincidência que nós e eles tenhamos o mesmo formato. Quer dizer, para mim essa é uma indicação muito clara de que nós e eles fazemos parte da mesma coisa. De que a humanidade está espalhada pelo universo. As fotos que você já recebeu e as inúmeras naves fotografadas, você acredita que são do sistema solar ou que elas vêm de outro sistema muito mais distante do que a gente imagina? Pelas evidências que se tem, são de outros sistemas solares, né? Outras estrelas. Não há nenhuma indicação científica hoje de que haja vida no sistema solar além do planeta Terra. Supõe-se que possa existir vida microscópica ou muito pequena em alguma lua de Júpiter ou Saturno, coisa assim. Mas não se tem nem mesmo essa evidência, nem de uma vida muito pequena, quanto mais uma vida inteligente, né? Menos ainda com inteligência suficiente para construir naves e fazer viagens espaciais, viagens interplanetárias ou interestelares. Tudo indica que esses seres venham de outras estrelas dentro da nossa galáxia e talvez até de outras galáxias que não a nossa. E você acredita que esse momento de encontros mais rotineiros ou de um encontro final, enfim, de que isso vai acontecer? Como a casuística tem se intensificado, e não porque as pessoas estão olhando mais ou porque tem mais pessoas, mas porque ela tem realmente se intensificado, se acredita que um contato oficial está bastante próximo. Em questão de poucas décadas, esse contato pode se efetivar. Você acredita nisso também, Paulo? Eu vejo que as evidências levam para isso. Eu até diria que menos de 10 anos, Tony. Porque os nossos governos terão que se abrir à realidade. Está aí os fatos, todos os movimentos acontecendo. E a pergunta que fica, na verdade, é a seguinte: por que acobertamento? Por que manipulação da verdade por parte dos governos? Deve ser colocado o seguinte, do meu ponto de vista, é que nós temos hoje uma tecnologia baseada sobre rodas. E quando nós tivermos a anulação da gravidade, tudo haverá que ser mudado. Hoje um navio transporta 90 mil, 100 mil toneladas preso o seu casco na água. Os aviões, dependendo de asas, e tudo movido com motores a combustão, né? Nossos automóveis, congestionamento terrível, tudo. Estamos chegando no limiar desse sistema imposto pelos que dominam, os governos que dominam a Terra. Sabemos que quando a tecnologia da anulação da gravidade tiver que ser dada à humanidade como algo claro, disponível como tecnologia futura, a humanidade vai virar de ponta cabeça, porque tudo terá que ser modificado. E os governos estão protelando até quando? O que vai acontecer, já vai quando esse encontro acontecer? O dia seguinte a ele. Veja, eu acredito que o encontro é absolutamente inevitável, né? Nós estamos sendo preparados para isso, tanto pelos governos como pelo Vaticano,
acabamos de falar sobre isso, como por eles próprios, que estão fazendo as suas aparições de maneira mais rotineira. E a partir do momento que a gente passe a ocupar mais o espaço, ir mais lá para fora, que é onde eles estão, o encontro vai acabar acontecendo. Eu tenho uma previsão que é uma coisa assim, pessoal, como pesquisador desse assunto. Eu sou dedicado 24 horas por dia, só faço isso. Pesquiso, edito uma revista, faço conferências em tudo que é lugar do mundo sobre isso. Então eu estou em contato com esse fenômeno e eu tenho uma sensação muito forte, pessoal, de que o contato, que eu não diria final, eu acho que é inicial, vai mudar tudo, começar a mudar a partir daí, se dá até a metade desse século. Até 2050, talvez até a gente ainda possa estar vivos até lá. Eu não sei quanto a nós, mas certamente os nossos filhos e os nossos netos vão ter grande chance de viver uma alvorada totalmente diferente da raça humana. Uma experiência completamente nova. Semelhante àquela quando os países começaram a trocar missões, intercambiar, em fazer viagens. Quando começou a ser possível você atravessar um oceano e ir lá para sair da Europa, ir para os Estados Unidos, sair dos Estados Unidos, ir para a África, sair do Brasil, ir para qualquer outro lugar. Isso foi fazendo com que o mundo ficasse cada vez menor. Hoje nós podemos nos deslocar e ir a qualquer lado do planeta que nós quisermos, porque hoje há uma globalização efetiva e em andamento. Isso vai acontecer, eu acredito, no nível cósmico, em que as civilizações que já se conhecem lá fora e já se intercambiam, vão permitir que a Terra faça parte disso também, quando chegar a hora. Tá certo. Eu gostaria que você deixasse o contato da sua revista na internet. Sim, eu quero dizer, o nosso site está no endereço ufo.com.br, é o maior site de ufologia em língua portuguesa do mundo, é o mais visitado do Brasil. E todo o nosso conteúdo, que são milhares de artigos, entrevistas, textos, fotos, tudo é gratuito. Inclusive os documentos da Força Aérea Brasileira. Então é ufo.com.br, as pessoas são convidadas a ir. E se tiver alguma mensagem para nós, pode passar através do site, vai lá na área de contato e manda que as mensagens serão respondidas. Tá certo. Eu gostaria de agradecer muito a participação do jornalista Ademar José Jevaer, que edita a revista UFO e é um ufólogo, ao Paulo Grani, ufólogo também, pedagogo, e ao Tony Inajar, que é perito e também ufólogo. Obrigado pela participação dos nossos convidados. A gente se vê na semana que vem.